conhece, prazer. Eu sou a Amanda. Eu sou engenheira mecânica de formação, quase pós-graduada em energias limpas, estou chegando lá. Eu atuo como gerente regional responsável pelo estado de São Paulo e pela região sul do Brasil. Na empresa EMAI Hydronic Engineering, conhecida também como Anderson, como TA Hydronics, como TA, enfim, muitos aqui devem conhecer com o nome antigo que é a Anderson. Para quem não teve a oportunidade de conhecer a empresa, a IME ela nasceu, a TA, ela nasceu como uma empresa especialista em balanceamento hidráulico. Ela nasceu como empresa especialista em balanceamento hidráulico, onde ela desenvolveu essa tecnologia da parte de balanceamento e fez a primeira patente de válvulas de balanceamento hidráulico. E com o passar do tempo, ela foi comprada por um grupo, teve várias aquisições e ela deixou de ser uma empresa especialista só em balanceamento e ela passou a ser uma empresa especialista em sistemas. Então, ela incorporou a parte de pressurização, qualidade da água. E dentro dessas aquisições e dessa evolução da empresa, entrou a parte de atuadores também. Então hoje, existe inclusive soluções que são fisicamente conjugadas, onde existe uma única válvula que exerce várias funções, só que dentro dessa válvula que é única existem funções distintas, exercidas pelo balanceamento hidráulico, pela pressão, pelo controle. E eu vou aproveitar esses 45 minutos aqui técnico com vocês para falar na parte de atuadores digitais, né, a importância que eles têm para sistemas hidráulicos. No começo, nessa parte introdutória da apresentação, eu vou aproveitar para fazer uma conexão entre a parte hidráulica e a funcionalidade do atuador. Falar isoladamente de atuador e de válvula de duas vias é possível? Sim, é possível. Numa questão de função, é possível você isolar a parte hidráulica de uma função de atuador? Não, não é. Não adianta nada a gente ter um atuador que canta, que voa, que faz sapateado e eu não disponibilizo para esse atuador as condições ideais na parte hidráulica. E essa analogia ela é feita da mesma forma quando a gente fala num trocador de calor, por exemplo. Eu posso colocar o equipamento mais eficiente que tem e eu não disponibilizo para ele as condições ideais de troca térmica, por exemplo. Então ele não vai chegar no seu grau de eficiência, no seu ponto ideal de eficiência. Então eu vou aproveitar essa parte introdutória para falar um pouco sobre essa questão do balanceamento e da parte hidráulica. E eu me coloco à disposição, se alguém não entender alguma coisa e quiser tirar alguma dúvida, ter treinamento técnico, receber material técnico sobre os assuntos, que fiquem à vontade em me procurar posteriormente ali no stand, pegar o meu contato, que aí está à disposição para capacitá-los. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala na parte de projetos de HVAC, na parte de quente e de frio, aqui a gente colocou nessa introdução da apresentação 5 pontos importantes hoje na atualidade. O primeiro deles é muito engraçado porque assim, quando eu comecei na empresa, na IME, há 11 anos atrás, pouco se discutia sobre o assunto de eficiência energética. Nós temos uma condição hoje de operação, não só uma questão política e econômica, né, a questão de taxa de ocupação de um hotel, a diminuição de uma produção de uma fábrica. Além da gente ter esse problema hoje, que é econômico, que envolve diretamente na parte de eficiência energética, hoje a gente se depara com casos, inclusive em São Paulo e em outras regiões, em que a expansão de um hospital ela não pode acontecer porque eu não tenho demanda de energia elétrica para ele operar, por exemplo. Então a eficiência energética não é nem só uma questão de bolso, às vezes é uma questão de expansão que o cliente se limita porque ele não tem aquela energia mínima o suficiente para operar. Então a eficiência energética também entra aí. Outro ponto, a gente colocou aqui como conforto, mas eu vou ampliar um pouco mais esse universo, tá? Como a gente fala na parte de climatização, não só de conforto humano, atender de fato as condições que o cliente precisa para aquele determinado ambiente. Então, eu posso colocar aqui, não só uma parte de conforto humano, mas as condições ideais para um data center operar na parte do servidor, por exemplo. Né? Então, para uma produção de uma vacina, onde eu tenho que ter uma climatização adequada para a proliferação das bactérias, dos fungos, enfim. Então, outro ponto importante na área de projetos está vinculada à parte de
conforto e a parte de atender as condições internas desejadas em projeto. Próximo ponto, automação avançada. Existem casos ainda em que clientes finais eles querem trabalhar de forma mais simples possível, inclusive com o Júlio a gente estava discutindo isso agora há pouco, onde existem clientes em que eles até falam, não, eu adoraria, mas eu não tenho condições, eu não tenho competência para manter isso operando e o investimento inicial para mim não compensa. Então existem, mas hoje se discute muito mais nessa parte de automação e de você ter um BMS central. Por exemplo, existem redes de hospitais muito grandes no Brasil, com mais de 40 hospitais, em que hoje eles fizeram um projeto de automação extremamente amplo, onde eles querem ter o monitoramento de todos os hospitais, utilizando um BMS avançado e que conversa entre si. Então hoje já é uma realidade que se discute muito mais a parte de automação. Próximo ponto, performance. A parte térmica, não a parte de energia e de custo operacional. Então eu garanti que eu tenho uma condição adequada para uma troca térmica de acordo com o que o projetista, que tem vários projetistas, né? De acordo com o que eles preveem para o cliente, que de fato é o que eles querem atingir na realidade. E a parte do custo-benefício. Isso aqui é algo que me chama muito a atenção também. Porque, como eu comentei há 11 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não encontrava projetistas entrando em contato com os fabricantes, pedindo assim, selecionamento, trocando informação técnica e pedindo cotação na sequência. E hoje é uma realidade. Então, ou seja, o projetista hoje também, na fase inicial do projeto, ele já se preocupa com o melhor custo-benefício. Então, existe a Ferrari, que de fato custa muito cara, mas se eu tenho uma transportadora e eu preciso levar uma caixa dali até a outra esquina, eu não vou colocar o melhor carro do mundo. Então, hoje é uma realidade que acontece, que a gente sente vindo desde a concepção do projeto. Então, os projetistas também procuram a gente fala assim, eu preciso de uma cotação e saber se isso vai viabilizar economicamente ou não. Então, são esses 5 pontos principais na parte de projetos de HVAC. Uma coisa muito interessante é que quando a minha atuação na própria empresa ela começou a aumentar, me chamou muito a atenção. Aquele ditado, né, popular que a grama do vizinho é sempre mais verde, isso é verdade, mas no Brasil a gente intensifica isso um pouco mais, né? A gente tem aquela impressão de achar que tudo que é de fora é melhor e que, não, na Europa, nos Estados Unidos. E eu posso dizer com uma conexão muito forte, principalmente com as Américas, falando América do Norte, América Central, América do Sul, nós temos projetistas muito qualificados e que têm uma visão muito mais ampla do que muitos que eu encontrei fora do país. Então, quando a gente coloca um check, falando assim, ó, legal, ok, é porque hoje a gente tem, claro que tem exceções com empresas que talvez não tenham tanta experiência, né, tanto tempo de mercado, mas nós temos projetos de qualidade, de muita qualidade. Nós temos também, claro, com as suas exceções, a gente sempre se depara com situações diferentes, nós também temos a parte de instalação, instaladoras de anos de mercado, competentes, qualificadas, com um portfólio de obras significativos em termos de atuação. Então nós também temos instaladoras qualificadas. Existem exceções, mas a gente tem instaladoras competentes que tem um projeto ok, eu tenho uma instalação que ela é adequada, então, ou seja, ela é bem executada de acordo com o projeto, só que a gente tem se deparado muito com o produto final. E uma coisa muito interessante, para quem não conhece, existe um outro gerente na empresa que se chama Rodrigo Rochedo. A gente decidiu fazer algumas enquetes com alguns clientes em volta do Brasil inteiro, nessa parte de comissionamento e startup de instalações. E a gente se deparou com um número que foi gerado por nós mesmos, dentro da nossa amostragem, muito grande e muito assustador nessa parte de startup. Então, ou seja, eu tenho um projeto adequado, eu tenho uma instalação executada, mas a pergunta eu tenho um sistema que está rodando no seu ponto de operação? Então, ou seja, eu tenho um balanceamento hidráulico de fato que equilibrou as perdas de carga da linha, que garante a vazão de projeto em todos os pontos de consumo, para que aquela máquina chegue na sua potência máxima, a potência que eu preciso que ela tenha? Eu tenho um inversor de frequência que foi corretamente ajustado, tirando um pouquinho o superdimensionamento que tem numa fase de projeto, e a gente tem se deparado que não. E eu vou falar que esse número foi maior do que 90%. O que isso significa? Não adianta a gente pensar
em ter um bom projeto, uma boa instalação e no momento de eu startar o meu sistema eu não trazer ele para o ponto de operação. E isso é uma realidade. Aquele famoso vamos lá, instalar, tá rodando, ligou, pressurizou, bomba funcionando, vamos embora. E não é assim, tanto na parte da água quanto na parte do ar. E a pergunta é, por que será que isso acontece então? Onde é que está o problema? Claro que aqui com vocês eu vou focar e vou diminuir um pouco a nossa superfície de controle e vou falar na parte hidráulica, né? E vou dizer alguns problemas que existem. Então a gente tem a parte de um controle ineficiente, deixa eu voltar O que eu quero dizer com essa parte de controle ineficiente? Quando a gente tem uma demanda no local e eu tenho uma condição parcial de operação, então quando foi projetado, aquilo foi calculado, de fato eu estou pensando na condição máxima. Então eu preciso atingir o 100% daquela máquina para atender, caso tenha um teatro com 10 mil pessoas, para ter uma climatização adequada para 10 mil pessoas. Mas imagina que a gente tem então um teatro que agora tem 5 mil pessoas e eu não preciso mais da minha carga máxima. O que a gente faz? A gente tem alguns periféricos que atuam nesse sistema para trazer aquela condição que eu preciso para a minha realidade. Então, o controle, quando a gente fala numa válvula de 2 vias, a funcionalidade que essa válvula tem é andar na curva da minha potência térmica da máquina. Então eu tenho 100%, legal, agora eu preciso de 70% da minha carga térmica. Então eu vou mexer na minha válvula de controle para ela andar naquela curva de capacidade e atender os 70% da minha capacidade térmica. Quando eu não tenho isso, o que acontece? A gente fala que a gente tem um controle ineficiente. É como assim, aquela válvula proporcional ali, modulante, ela trabalha como uma válvula on-off. Ela abriu um pouquinho, precisava de um pouco de vazão e passou muita coisa para ela. Então essa válvula tem um controle ineficiente. Eu vou ter uma ineficiência térmica daquilo que eu preciso e eu vou ter um consumo de energia maior. Então isso é uma grande causa. Caso agora, assim, semana passada antes de eu vir para cá, uma indicação de uma válvula de controle proporcional, por exemplo, no mesmo diâmetro da tubulação. Aí a pergunta é, uma válvula proporcional ela tem que ter o mesmo diâmetro da tubulação? Será que é assim que faz o selecionamento de uma válvula de controle? Também não é. Então, ou seja, tem que se olhar o dispositivo que você está colocando, a funcionalidade que ele tem, para você conseguir de fato extrair dele aquilo que ele está para te oferecer, né? Então, controle ineficiente, como uma analogia, é uma explicação superficial, foi essa que eu quis fazer para vocês. Próximo ponto, oscilação de temperatura e umidade. Então, muitas vezes a gente tem um problema de oscilação de temperatura e umidade, onde algum ponto está mais frio, outro ponto está mais quente, e eu não consigo atingir a demanda que eu preciso. Ontem, anteontem, a gente foi num shopping aqui, onde foi discutido esse ponto. Eu tenho lojistas que falam para mim que não está chegando a vazão, e a gente não consegue entender no meio do caminho por que isso acontece. E tem uma oscilação muito grande de temperatura entre um ponto que está muito frio e outro ponto que está muito quente. Legal, próximo ponto. Sem rendimentos dos climatizadores e nas centrais de resfriamento. Então é uma ineficiência na parte de troca térmica. Então tem um rendimento inferior naquela máquina potente que eu acabei de instalar e que não está atingindo o seu ponto máximo. E por último, o desconforto do usuário ou, numa questão de fabricação, de data center, a condição não atendida naquele ambiente em específico. Quais são as soluções? Qual é a analogia que eu gostaria de fazer para vocês em relação à parte hidráulica? A IME, desde quando ela opera no Brasil, ela trabalha com vários handbooks técnicos focados na parte de hidráulica e a gente costuma dizer que são as chaves do balanceamento hidráulico. No começo nós tínhamos 3 chaves, a gente falava de 3 principais chaves, hoje a gente fala de 4. E quais são elas? Então a primeira delas é eu garantir a minha vazão de projeto em todos os pontos de consumo. Então eu estou garantindo que independente se essa minha máquina, a primeira máquina, ela está gerando 10, ela precisa de 10 metros cúbicos e a outra precisa de 100, eu vou garantir que essa tem 10 e aquela tem 100. Eu vou garantir que essa vazão máxima chegue naquele ponto de consumo. É a nossa primeira chave. Segunda chave, a gente fala que é a compatibilidade entre as interfaces. Então, uma compatibilidade, em resumo, entre o que eu produzo e aquilo que eu consumo. Se eu tenho um desbalanceio entre a parte de produção e a parte de consumo,
eu posso ter uma ineficiência térmica já disponibilizando, por exemplo, para os meus trocadores uma temperatura inferior ou superior àquilo que eu precisava. Então o meu ΔT de temperatura daquela máquina, ele não vai chegar no seu ponto ótimo como deveria ser. Então até tem um treinamento que a gente fala sobre essas questões, essas chaves na parte das interfaces. A terceira, desculpa, é onde eu falo na parte de controle de pressão diferencial. Então, ou seja, é onde eu garanto que aquela minha válvula proporcional, ela tenha uma condição ideal de operação. Se eu tenho um sistema onde ele tem um dinamismo térmico muito grande, e eu não introduzo uma solução para absorver essa oscilação, eu vou ter um comprometimento nas minhas válvulas motorizadas. Então essa chave, ela fala sobre a questão da pressão. Bom, isso, a parte da pressão. E a minha última, e não menos importante, não é uma sequência de importância, é a parte da qualidade da água. Então, assim, adianta eu ter um balanceamento hidráulico, eu ter uma válvula, um periférico de automação instalado de uma forma correta, e eu ter uma qualidade de uma água péssima? Não, né? Um exemplo que eu posso dar muito recente foi num teatro, num trabalho que a gente fez em São Paulo, onde um cara da manutenção virou pra mim e falou assim: Amanda, teve um ator da Globo aqui que falou assim, poxa, mas esse teatro ele é muito quente e assim, sabe, eu me sinto desconfortável. E ele falou: Amanda, eu fui na central, eu vi o ΔT do Schiller tá perfeito e tudo mais, e a gente foi fazer algumas medições de alguns equipamentos que estavam no teatro. Quando a gente conectou a agulha, a gente não conseguia introduzir a agulha na válvula, estava muito dura. Então a gente tentou introduzir uma outra no ponto de medição e coletamos uma amostra da água. O balde, teria sido até interessante eu colocar aqui, o balde estava preto de uma forma que foi detectado que as serpentinas das máquinas do teatro estavam entupidas. Então adianta eu ter uma central de água gelada ali bombando, na sua melhor condição, tendo o ΔT perfeito, e eu ter uma máquina entupida serpentina lá no ponto de consumo? Não adianta, a qualidade da água é extremamente importante. Influencia muito na questão da troca térmica. E com isso tem a parte de controle e monitoramento, eu até coloquei vinculado a essa terceira chave. Não vai ser algo que eu vou abordar aqui, mas eu volto a dizer que se alguém tiver interesse de entender, pode nos procurar depois, pode me procurar depois. Do vínculo que existe entre o controle e monitoramento com a parte de reguladora de pressão diferencial. Então, quando eu atendo essas soluções, eu vou ter um bom controle, um bom monitoramento, uma garantia do investimento, tanto na máquina quanto nas utilidades, nas distribuições, e por sua vez eu vou ter um usuário